Oi gente, vai começar mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é diferente também. E aproveitando que a gente está no começo do ano a gente começa a fazer metas, às vezes a gente faz algumas metas que não consegue cumprir. E aproveitando isso, eu trouxe a Gra, que é coach, psicóloga, e ela vai ajudar a gente em como a gente definir quais são essas metas, né? Qual que é o principal objetivo dessa meta que você quer atingir? O que de fato você quer? Os três? Não sei. E o que está faltando para você fazer essa definição de meta? Então, pra mim, assim, eu sou uma pessoa que eu coloco tudo na minha cabeça e é difícil colocar no papel para conseguir lembrar. Então, às vezes eu coloco metas na minha cabeça que eu acabo esquecendo e quando é lá no final do ano eu penso, nossa, consegui cumprir aquela meta, mas não lembro de outras, às vezes, mais simples, né? E como eu não anotei, eu não consigo lembrar. Então, acho que falta direcionamento. Eu acho que todo mundo, na verdade, sente, porque as pessoas elas ficam com a meta na cabeça e aí não fica algo tão mensurável, né? Fica muito abstrato. Sim, isso. E aí eu acho que partindo disso, o primeiro foco é você externalizar isso. E quando a gente entra num processo de coaching, a primeira coisa que a gente pede para o paciente, né, para o nosso cliente é anota. Você tem que anotar. Se você não externalizar, se você não materializar, esse processo ele vai se perder e você não vai fazer nada com isso. Vai continuar na sua cabeça. Sim. Então, se a gente pudesse definir algumas dicas, a primeira seria anote. Tá? Anote no papel, anote no bloco de notas, enfim, externalize. Segunda dica é definir quais são essas metas, né? Qual que é o principal objetivo dessa meta que você quer atingir? O que de fato você quer atingir? Quando você define o que você quer atingir, quais são os passos que você vai ter que fazer para atingir e chegar nessa meta? Que é muito importante também, senão de novo não fica palpável. Você tem uma meta extremamente grandiosa para você, só que você não define os passos. Não sabe por onde começar a concluir essa meta, né? Exatamente. É importante que você defina esse passo a passo mesmo. Então, sei lá, um projeto de emagrecimento que normalmente as pessoas colocam. Tá, o que eu preciso fazer? Vou mudar, não emagrecimento, mas uma atitude de saúde, né? Uma vida mais saudável. O que eu preciso fazer para ter uma vida mais saudável? Atividade física, tomar mais água, dormir bem e assim por diante. E aí você vai fazer isso, vai listar isso que a gente chama, né, a wish list, e vai ticando de fato. Sim, então na verdade sim, uma grande meta vem com pequenas metas. Exatamente. Né? Você tem a macro meta e aí depois você tem as mini metas. As mini metas. Então vamos dar um exemplo assim, que é um exemplo mais simples, né? Mas, por exemplo, esse ano eu quero fazer uma viagem internacional. Quais seriam esses passos, né, para a gente ajudar o pessoal? Exatamente. Bom, quer fazer uma viagem internacional. O que você precisa para fazer essa viagem internacional? É uma questão financeira? Então, é lá poupar o dinheiro, X% do seu salário, ou um valor específico do seu salário, que você vai deixar guardadinho lá. E o interessante de quando você anota isso, e você vai ticar esse item que você está concluindo, é um compromisso que você está criando com você mesma, né, de estabelecer esse processo, esse padrão de comportamento para que você consiga atingir a sua meta. Uma outra dica é você falar disso para alguém também. Quando você torna público, o compromisso é maior. Então, isso também é uma pequena dica que é super interessante, que faz criar esse compromisso para você, né, chegar no seu ponto, no seu ideal ali com relação à sua meta. Sim, muito legal. É importante também, que eu acho que todo mundo acaba se confundindo. Quando você fala sobre estabelecer meta, é super importante que você não crie inúmeras metas, porque senão você não consegue concluir. E não adianta listar um monte de coisa, porque senão a gente não dá conta, né? Muita coisa para fazer, a gente não faz nada no final das contas. Sim, verdade. E acho que é importante também, Gra, a gente colocar prazo para essas metas, né? Tipo, uma meta que seja mais fácil de cumprir, um prazo um pouco mais curto do que uma meta
maior, como, por exemplo, essa viagem internacional. Tocou no ponto crucial, tem que ter prazo. Não dá para ser meta para a vida toda. Não, quando um cliente me procura para fazer algum processo de coaching, existe um compromisso, né, entre nós dois, né, entre o coach e o coachee, para que a gente, de fato, estabeleça essas datas. Né? O prazo é extremamente importante para que você torne o seu objetivo palpável. Sim. É interessante que você sempre revisite as suas metas para você não esquecer, mas estabeleça prazos. Legal. E quando a gente não consegue alcançar a meta? O que faz? Se não consegue alcançar, primeiro, ou porque ela é inatingível, porque é um processo muito importante, é um pensamento muito importante que a gente tem que ter quando estabelecer a meta. Primeiro, ela é palpável, ela é mensurável, ela é atingível, que é uma técnica que a gente usa que é SMART. É relevante, você tem que considerar esses 3 pontos, senão, né, você vem com uma meta que, meu sonho, sei lá, é cantar para um público no Maracanã. O quanto isso é possível acontecer? É difícil. De novo, tem que ser algo muito palpável. Então, assim, ao estabelecer as suas metas, primeiro você tem que entender se ela é mensurável, se ela é tangível, se ela é alcançável, porque senão, de fato, você acaba se frustrando. Pode acontecer de você não atingir essa meta, depende muito do que você estabeleceu e do período, do prazo que você se deu para estabelecer essa meta. Porque dependendo do que for, pode levar um tempo maior. E você precisa estar consciente disso para não ter essa frustração. E não é porque é uma meta para 2023 que você não possa carregar para 2024. Sim. O importante é o que você está fazendo neste período para alcançar a sua meta. Com certeza. Então, às vezes, assim, você não conseguiu atingir a sua meta até o final do ano, mas já está muito próximo de você conseguir. Então, para você já é uma vitória. Então, está muito próximo de você conseguir essa meta. É só continuar no caminho que logo vai conseguir, né? Exato. E tem um exercício que deve ser feito nesse processo, que porque às vezes a pessoa não consegue atingir e fala, não consigo, e larga e não quer mais. Mas um exercício excelente é sempre você se imaginar 3 meses atrás, como que eu estava? Bem no ano passado, como que eu estava com relação a essa meta que eu estabeleci agora? E aí você tem também um comparativo. Sim. Por mais que você não tenha atingido, você tem uma evolução nesse período, que isso deve ser reconhecido também, porque o percurso é tão importante quanto atingir a sua meta final. Não, e até mesmo se é uma meta, por exemplo, agora no começo do ano fiz essa meta de ter uma viagem internacional. É bom a gente revisitar essa meta e ver o quanto a gente está caminhando para alcançar ela, né, Graça? Que dá um incentivo também, né? Exatamente. Você observar a sua evolução é super importante e é gratificante. E isso te instiga a, de fato, continuar esse processo e chegar no ponto que você quer. Então é isso, gente. Agora que você já sabe como fazer essas metas e como trilhar o caminho de alcançar essa meta, espero que vocês consigam aí anotar e seguir as dicas que a Graça passou. Tem mais alguma coisa para falar, Graça? Acredito que não. Se tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários, que a gente vai responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Até. Tchau.